Fala pessoal, meu nome é Thiago Saldanha e hoje eu vim aqui mostrar para vocês um pouco sobre como criar um movimento no Universal Robots, num robô. Aqui a gente vai utilizar o simulador hoje do R10. Então vamos lá. Bem pessoal, a gente já está aqui no programa, né? Então essa é a tela inicial ali do nosso Touch Panel do robô. E nós temos aqui algumas opções e a gente vai criar um programa novo. Para isso a gente vai entrar aqui, ó, em Program Robot. Depois a gente vai criar um programa vazio, nesse último item, Empty Program. Certo? Criado esse programa aqui, a gente vai ter aqui a nossa tela, correto? Então a gente vai ter a nossa árvore de projetos de cá e aqui as funções para a gente fazer a criação do nosso projeto. Para isso, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, dentro do Robot Program, a gente tem essa aba aqui vazio, onde a gente vai inserir os nossos itens de funcionalidades. Então, dependendo do programa que a gente vai criar, certo? A gente vai entrar dentro dessa aba de estrutura aqui, e dentro da aba de estrutura é onde a gente tem todos os nossos movimentos. Como hoje a gente vai falar um pouco sobre Move, sobre movimentação, então eu vou criar um ponto no robô, a gente vai criar esse item aqui, ó, Move, certo? Então, automaticamente aqui na árvore de projetos aparece o nosso Move e o nosso Waypoint, certo? Vou explicar para vocês o que é cada um em um instante. A gente vai voltar aqui nessa tela comando, tá? Então, dentro dessa tela comando, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, as funcionalidades de cada um dos itens. Então, uma funcionalidade do Move e as funcionalidades do Waypoint, tá? O Move, ele é um bloco ali de movimentos, né, onde a gente vai conseguindo adicionar vários pontos separados. Então a gente pega cada um dos pontos que a gente quer que ele execute e a gente coloca dentro desse Move. Tá? Dentro da tela de Move, das configurações de comando, o que a gente tem? Aqui, ó, no lado direito, a gente tem as opções da gente criar o tipo de movimento. Então a gente tem um Move J, que é um Move Joint, onde o robô vai executar uma função sem ser em linha reta, então ele vai executar um percurso entre os dois pontos criados, ou três pontos criados que você colocar dentro do Move, e ele vai executar em movimento J, tá? Em Move L, ele vai executar um movimento linear, ou seja, de um ponto até o outro ponto, ele vai executar um movimento retilíneo. Então ele não vai mudar o percurso dele. Então de um ponto até o outro, em linha reta, ele vai executar. Tá? E depois a gente tem o Move P, correto? O Move P ele vai fazer uma função um pouco diferente, que depois eu vou fazer um vídeo somente sobre ele. Tá? Então vamos fazer aqui a diferença entre Move L e Move J. O Move J a gente vai trabalhar com os movimentos em graus. Tá? Então a gente tem aqui, ó, Joint Speed, então a velocidade da junta. Então a gente vai pegar lá o nosso movimento e eu quero que ele se movimente em 60 graus por segundo e uma aceleração de 80 graus por segundo, tá? No Move L, a gente vai ter por milímetros por segundo. Então a gente vai pegar e vai acelerar, colocar uma velocidade lá de, por exemplo, 250 milímetros por segundo e acelerar 1.200 milímetros por segundo. Certo? Por segundo quadrado, tá? Aqui na aceleração. E a gente tem algumas funções aqui que a gente pode usar a ferramenta, ou as velocidades referentes à flange, a ferramenta na flange, na ponta do nosso robô ali, né? Então, aqui direto na flange do robô. Opa, volta aqui. Ou usar de acordo com o nosso TCP. O que isso quer dizer? Se a nossa ferramenta ela é estendida para frente ou para baixo, a gente vai usar aqui o nosso TCP ativo e ele vai pegar o ponto do movimento a partir da onde está o nosso TCP. No caso aqui que a gente não configurou nenhum TCP por enquanto, o TCP ativo é a própria flange do robô, certo? Então o ponto que a movimentação vai ser feita sempre em referência a esse ponto aqui, ó, da flange. Agora, por exemplo, se a gente tem uma ferramenta e ela é esticada aqui para frente e a gente pega o produto aqui na frente, então a gente tem que configurar o nosso TCP indicando para ele que está aqui na frente e o robô vai executar os movimentos em relação à nossa ferramenta que a gente colocar, tá? Ou TCP, a mesma coisa, você pode escolher os TCPs configuráveis que tiverem no seu programa. Tá? Aqui pra gente a gente vai usar direto na flange, na ferramenta da flange, tá bom?
Então, a gente criou o nosso movimento, a gente tem que criar os nossos pontos. E aí a gente vem para o waypoint. Dentro do waypoint, o que a gente vai fazer? A gente pode ter algumas configurações, tá? Então, posição fixa, posição relativa ou posição variável. A gente vai falar aqui sobre posições fixas, tá? Então, o que a gente tem? A gente pode editar aqui o nome do nosso ponto. Então, por exemplo, esse é o ponto de pega, certo? Então, eu escrevi ele pega. Então, aqui ele já altera automaticamente para a gente também. Posso falar para ele parar nesse ponto ou com raio. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, primeiramente, a gente vai setar o ponto que a gente quer. Então, beleza, eu vou colocar aqui, ó, set waypoint. Dentro do set waypoint, a gente consegue ver aqui, ó, o nosso robô. E a gente pode fazer movimentações de várias formas. A gente tem movimentar referente à minha vista. Então, eu vou colocar ele aqui numa posição, aqui, por exemplo, ó, e eu movimento para o lado e para o outro de acordo com que o meu robô tá na minha vista, tá vendo? Ó? Aqui ele foi para trás e para frente, nessa vista, com essas duas setas. Se eu virar o robô aqui, ó, para essa posição e jogar ele para o lado e para o outro, ele já não, ele faz um movimento referente à vista que a gente está tendo no momento, tá? Eu particularmente não gosto muito de usar no View. Pode ser que em alguma aplicação ou outra seja mais útil, mas eu particularmente acho que fica mais preciso usar na ferramenta e na base. Na base, o que ele vai fazer? Na base ele vai pegar em referência a nossa base, então utilizando o nosso XYZ da própria base. E os movimentos, com aqui, pelo menos com as setas aqui, ó, que a gente vai ter, ó. Você pode reparar que ele vai se movimentar de acordo com o que tiver referenciado a nossa base aqui, ó. Então vou subir, ele sobe o braço inteiro referente à base. Vou mostrar para vocês uma diferença aqui, ó. Vou movimentar o eixo do robô aqui. Quer ver, ó, vamos subir ali a cabeça. E eu vou mostrar para vocês uma diferença utilizando as mesmas setas. Ó, a cabeça do robô ficou para cima aqui. Dá para vocês verem aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para a gente conseguir enxergar melhor. Certo? Então tá ali a cabeça do nosso robô. E aqui a gente está usando em referência à base. E aí eu subo ou desço em referência à base, certo? Se eu vir modificar aqui para a ferramenta, eu vou começar a utilizar os eixos XYZ referente à minha base. Então o meu pino está para cá, então o meu Y é do lado contrário, certo? O meu X é referente ao meu Y e o meu Z é a parte para cima aqui da nossa ferramenta. Então agora, se eu jogar para cima ou para baixo, deixa eu diminuir aqui o zoom para ver se vocês conseguem enxergar melhor. Vou pôr aqui para vocês verem. E agora o para trás e para frente não é referente à base mais, é em referência à nossa flange, certo? Então, criando os movimentos, a gente pode criar os pontos. Vou colocar aqui na base pra gente. A gente pode selecionar de acordo com as setas aqui. Então, podemos fazer os movimentos, tá? Podemos mexer eixo por eixo. Então, rotacionar a base, rotacionar aqui nosso ombro, cotovelo e cada um dos pulsos ali que a gente tem no nosso robô, que a gente pode trabalhar todos eles pela seta. E depois a gente pode trabalhar por coordenada. Vou mostrar para vocês primeiro pelas setas. Então vamos criar um ponto aqui primeiro, certo? Coloco ele na posição que eu quero, movimento lá o robô para a posição que eu quero e dou um OK. Certo? Então minha pega já está setada, ele já mostra a posição que é ali. Eu posso selecionar ele para parar nesse ponto ou fazer um raio para chegar nele. Vou mostrar para vocês como que funciona. Vou criar mais alguns pontos aqui para a gente poder conversar um pouco mais. A gente tem duas opções: entrar em estrutura e criar um waypoint, ou dentro de comando criar aqui, adicionar waypoints para esse lugar aqui. Por aqui fica mais rápido. Então crio um aqui, vou colocar aqui pega alta, vamos supor, certo? Vou movimentar o pega alta através aqui da estrutura. Eu consigo alterar a sequência ali nas minhas posições. Ó. O que eu vou fazer? Voltando aqui na pega, eu setei esse ponto, vou mudar ele para ficar mais didático. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá, vamos abaixar a cabeça dele. Então vamos supor que a gente vai pegar um produto. Tá? Então meu produto está ali na parte de baixo do meu robô.
e eu quero pegar ele, subir e colocar ele numa posição mais para frente, por exemplo. Então eu vou criar que o meu ponto de pega é aqui embaixo, ó, certo? Ok? Meu posição de pega alta vai ser mais alto da onde está o produto. Então vai ser meu ponto inicial. Então meu robô vai sair dessa posição, descer para essa posição. Eu quero que ele volte para a pega alta. O que eu vou fazer? Eu vou copiar a pega alta e colar ela depois da pega. O que eu vou fazer? Eu vou entrar em estrutura, vou copy, depois da pega faço colar. Então fica esta sequência, ó. Pega alta, a pega embaixo, volta para a pega alta, e agora eu vou criar um quarto ponto. Então vem aqui, adicionar waypoint, vou setar o ponto novamente, vou chegar esta posição para frente, vou criar mais 2 pontos, tá? Vou dar um OK, vou renomear isso aqui, ó, como colocação alta. Então colocação alta. Lembrando que aqui não pode ter espaço, tá, pessoal? Então, colocação alta. Vou adicionar mais um ponto aqui no Add Waypoint. E essa aqui vai ser a minha colocação baixa. Opa. Colocação baixa. Vou vir aqui em setar ponto. Vou descer de novo. E deixar meu produto aqui, certo? Vou deixar as configurações desse modo. O que acontece? Dentro do meu movimento, a gente vai efetuar as velocidades referentes ao meu move que eu coloquei aqui. Então, o meu move tem uma velocidade aqui. Então, todos os pontos aqui dentro vão estar executando a velocidade que eu quero, que eu selecionei dentro do move J ali, certo? Dentro de gráficos aqui, ó, a gente consegue, na hora que a gente pôr play, ver a movimentação toda. Então, aqui, ó, se a gente rotacionar, a gente vai ver todos os pontos que a gente vai executar, ó. Tá vendo? A linha que eu criei um ponto aqui, depois um ponto aqui e um ponto aqui. Vocês podem ver aqui, ó, essa movimentação que ele faz, ó. Isso aqui é o que o MoveJ faz de diferente do MoveL. No MoveL, o meu robô vai executar essa linha reta aqui, ó. Daqui para cá, uma linha reta para cá, uma linha reta para cá e depois retorna ao ponto alto em linha reta, certo? Então, para a gente seguir na sequência aqui, ó, ele vai estar aqui, vai descer aqui, vai subir nessa posição, opa, pulei um, vai vir aqui para frente e vai descer na posição final e depois voltar à posição aqui. Então, no MoveL, ele executa esse movimento em linha reta, de um ponto ao outro, e no MoveJ, ele executa essa curva aqui, ó, de forma que ele ameniza e suaviza o movimento que o robô vai executar. Tá? Então, tudo depende muito da aplicação. Para pegas e colocações desse modo, eu prefiro usar o MoveL, porque ela desce e coloca o produto numa posição mais natural e de forma retilínea. Tá? Mas vamos rodar aqui primeiro em MoveJ para vocês verem. Vou deixar aqui a velocidade, a gente pode escolher a velocidade que vai rodar máximo e mínimo daquilo que a gente colocou aqui dentro, ó. Então aqui a gente determinou essa velocidade, mas eu posso variar de 0 a 100 dentro desses parâmetros. Então vamos aqui em gráficos, vou dar um play. Ele vai pedir para que eu leve em automático ou manual o meu robô para a posição inicial. Vou apertar o automático e segurar. Então ele chega na posição, libera o OK. Vou dar um OK aqui, certo? Dei um OK e posso dar um play. Então o meu robô, ele vai no ponto 1, volta no ponto 2, coloca, retorna para a posição inicial. Pega o produto, volta, vai para frente e coloca o produto voltando na posição inicial. Tá vendo que ele executa um movimento circular aqui, ó? Vou deixar ele aqui mais de lado aqui, ó, para vocês verem. Ele executa aquele percurso circular que a gente determinou, que é um movimento que vai executar menor força para ele, a força mais suave para ele poder rodar, certo? Então coloca. O que a gente vai fazer um pouco diferente agora? Vamos alterar ele para MoveL para vocês verem como que vai dar diferença, ó. Vou pôr MoveL agora, deixar essa velocidade padrão aqui. Vou vir aqui em gráficos. E aqui a gente já pode ver que o movimento modificou, ó.
Antes era aquele movimento lento, né? Aquele movimento em J, que ele fazia as curvas. E agora, no Move L, ele vai fazer todos eles em movimento retilíneo, ou linear, certo? Então vamos lá. E aqui a gente consegue ver, ó, ele executando. Só que a gente consegue perceber que o movimento ele fica bem quadradão. Então o robô vai até um ponto, para, vai até outro ponto, para, vai até outro ponto, para, vai até outro ponto e para. O que a gente pode fazer? Ah, eu quero executar esse movimento de forma mais suave ainda, certo? Sem perder a característica de uma movimentação retilínea. Então a gente pode adicionar curvas entre os pontos aqui. Para isso, se a gente vier aqui, ó, dentro de pega, aqui, ó, a gente tem lá parar nesse ponto ou fazer uma curva ali com um raio, certo? Um blend with radius. Vamos colocar esse 50 mm padrão dele aqui em todas as pegas, ó. Vamos colocar aqui. Certo? Colocamos raio em todos eles. Agora, aqui a gente já consegue perceber, ó. Tá vendo? Onde o ponto é aqui, ele vai criar um raio com aquele raio que a gente determinou aqui, ó. Então aqui a gente determinou um raio de 50 milímetros. Então aqui ele tem um raio de 50 milímetros. Então ele não vai até o ponto. Antes dele chegar no ponto, ele cria um raio entre o ponto ali, para o movimento ficar mais suave. Vamos ver como é que ele fica ali agora. A gente movimenta com automático, dá OK. Certo? E está criado os nossos movimentos. Bem, pessoal, essa aula aqui eu quis mostrar para vocês um pouco sobre como que é o funcionamento dos moves, tá? Então a gente conseguiu ver um pouco sobre como funciona o Move J, como funciona o Move L e qual que é a diferença entre eles. Espero que tenha gostado e logo mais a gente vai lançar mais alguns aí para vocês. Não mais, muito obrigado.